Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Biologia Celular, tá? A gente está seguindo aqui o conteúdo do livro do Alberts, tá? Fundamentos da Biologia Celular, esse aqui é a terceira edição, mas já tem a quarta. O conteúdo não mudou muito, tem alguns updates que eu vou trazer aqui para vocês, a parte do livro, mas vocês podem adquirir esses livros, são excelentes, né? Essas edições são excelentes para vocês seguirem o conteúdo, né? Antes da gente entrar e detalhar um pouquinho o conteúdo molecular, de organela, do interior de uma célula animal, vegetal, até comparar com a bactéria. A gente já deu uma pincelada nessas células anteriormente, né? Quero falar um pouquinho hoje sobre reações químicas, porque tudo na natureza e no interior de uma célula se resume em reações químicas, né? Então, as reações químicas são muito importantes, reações de troca iônica, reações covalentes, né? Pontes de hidrogênio, reações de cisteína. A gente vai discutir um pouquinho essas coisas, né? Porque não é apenas entender, antes de vocês chegarem ao que existe no interior da célula, vocês têm que entender como que essas moléculas químicas estão estruturadas e interagindo entre si. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, vocês que estão visitando o canal pela primeira vez. Vocês ajudam muito a sustentar e manter a frequência com a que as aulas são liberadas nesse canal, né? Aulas de medicina, de áreas das ciências da saúde, também de podcasts para o conhecimento em geral. Vocês ajudam muito se vocês se inscreverem e divulgarem o canal para seus amigos, colegas, caso vocês gostem desse conteúdo. Fiquem à vontade para se inscreverem no canal. O YouTube gosta quando o pessoal se inscreve, né? Porque ele entende que o canal tem potencial para crescer e ele vai divulgar esse conteúdo para outras audiências ou pessoas que também têm interesses similares aos de vocês, para que com a ajuda da audiência eu também possa entender ainda mais as necessidades do que vocês precisam entender para eu poder trazer para vocês esse conteúdo. Isso me ajuda a crescer o canal, me ajuda também a dedicar mais tempo também em fazer as aulas com uma maior frequência e trazer para vocês esse conteúdo de graça, com maior prazer, com maior alegria, de graça, para facilitar o crescimento, o conhecimento de vocês, que eu tenho um amor muito grande pelo nosso país, pela nossa sociedade no Brasil, e eu quero contribuir de alguma forma, tá bom? Galera, vamos olhar aqui rapidinho aqui na figura 2.7, capítulo 2 aqui do livro, tem essa tabela periódica, olha que bonito aqui, né? Tabela periódica mostrando os elementos, né? E essa tabela periódica, ela é organizada mais ou menos pelo número atômico. Vocês já estudaram esse cursinho, né? Que é o número atômico, é o número de prótons que você tem no interior dos átomos, né? Agora, uma coisa muito importante é que na biologia, né, a biologia ela não usa a tabela periódica inteira, tá? Ela está prestando atenção só em alguns componentes aqui, né? A gente está colorindo aqui, olha, o sódio, o magnésio, o potássio, o cálcio, o azulzinho, né? A gente vê aqui alguns metais de transição, né? Tem também carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, vermelhinho aqui, né? Realmente bandeira vermelha, para vocês prestarem atenção desses compostos, né? O cloro, enxofre e assim por diante. Pessoal, esses elementos são muito importantes para constituir moléculas orgânicas também. Vão fazer parte de proteínas, vão fazer parte de outras moléculas inorgânicas nas reações eletrolíticas do interior da célula e assim por diante, né? Para manter também a estabilidade osmótica da célula. A gente vai falar aqui de bomba de sódio e potássio, tá? Então é muito importante lembrar primeiramente desses elementos químicos. Esses elementos eles não foram escolhidos aqui aleatoriamente, né, no livro, né? Eles têm esse highlight, né, de vermelho, amarelo, azul, verde, né, propositalmente, né? Esses elementos eles conseguem formar moléculas muito estáveis, né? São flexíveis e ao mesmo tempo elas têm uma reatividade, né, inúmera, né? O suficiente para permitir a vida. Então, o potencial de reatividade desses átomos, na verdade, átomos, para formarem moléculas, é o que permite a existência da vida. As moléculas que incluem principalmente esses átomos aqui, tá? Tem muitos átomos aqui da tabela periódica que não entram nesse processo. Por exemplo, pega aqui no cantinho o frâncio, lá embaixo, né? O FR, lá da primeira coluna, né? Se você conseguir pegar toda a quantidade de frâncio que existe no universo inteiro, pessoal. No universo, eu tô falando para você sair da Terra, vai coletando tudo que tem de frâncio. Você enche uma colherzinha de café, né?
Então, você vê que tem alguns tipos de compostos, né? Na verdade, alguns átomos aqui que eles são bem raros. Então, fica um pouquinho difícil você depender de átomo raro para formar a vida, né? Então, esses aqui em destaque são fundamentais para a formação e manutenção da vida na Terra, tá? É por isso que quando a gente vai falar de nutrição, metabolismo, respiração, tudo vai incluir esses mesmos átomos, esses mesmos elementos, tá? E o que faz um átomo ser biologicamente interessante, né? Não é o núcleo do átomo. O núcleo é só para você organizar aqui a tabela periódica. Vamos brincar um pouquinho. Deixa o núcleo lá para os físicos estudarem física quântica, né? O núcleo, pessoal, não é o mais importante aqui. O mais importante é, na verdade, o elétron, ou os elétrons, né? Eles são os principais responsáveis para as reações químicas que vão coordenar a vida, né? É isso que define se um átomo ele vai reagir com outro átomo, né, ou não, né? Que ele vai formar uma molécula ou não. É a capacidade de ele transferir os elétrons, de ele compartilhar elétrons, né, formar íons e assim por diante, né? Então, isso, pessoal, é muito importante, é muito atual com os dias de hoje, tá? Quando você tem um fármaco e o fármaco funciona ou não funciona, né, ou você tem uma proteína que abre ou não abre, que fecha ou não fecha, é justamente porque está tendo ou não trânsito ou dinâmica de elétrons ali nas drogas, nos fármacos, nas moléculas, nas proteínas, tá? São os elétrons, tá bom, pessoal? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre ligações químicas. A gente não vai dar aula de química inorgânica por completo aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Por exemplo, as ligações iônicas, né? Olha aqui na figurinha 2.8, né, do livro. Vamos dar um pulinho aqui na figura 2.8. Vocês estão vendo aqui, né, diferentes camadas eletrônicas que representando os átomos de sódio, cloro, né? Então, o sódio, pessoal, ele tem um elétron sobrando na camada mais externa dele aqui, olha. Um elétron sobrando aqui na camada mais externa, tá? E o cloro? O cloro, por outro lado, ele vai precisar de elétron para poder ficar mais estável, né? Ele está dependendo, na verdade, está faltando um elétron aqui para esse cloro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ficar estável aqui na última camada eletrônica, precisa de 8, né? Isso é química, tá? Então, se nessa última camada tem um elétron sobrando, né, no átomo de sódio, se o sódio vai doar ou compartilhar esse elétron, qual vai ser a última camada eletrônica do sódio para ele ficar estável? A próxima camada interna aqui, olha quantos elétrons tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os átomos, para encontrarem estabilidade, eles vão precisar ter 8 elétrons na última camada de valência, né? Então, o sódio tem uma camada com elétron sobrando ali. Para ele ficar estável, ele precisa doar isso aí a próxima camada vai ter 8. E aí, o cloro, para ele ficar estável, na verdade, ele precisa receber um elétron. É mais fácil ele receber um elétron do que ele doar todo o resto que está na última camada. Imagina, vai ter que doar 7 elétrons para ele ficar estável pela próxima camada de valência com 8. Não, ele recebe esse elétron aqui que está vindo. Então, você faz aqui o NaCl, né? Então, aqui é uma ligação iônica. Você doa aqui um elétron, forma um íon, né? E aqui fica o sódio positivo, porque ele doou, ele tem a capacidade de doar um elétron, ele tem um elétron sobrando, fica maisinho aqui. E o cloreto, né? Cloreto de sódio, né? Tá formando aqui um sal, né? O cloro fica com um sinalzinho negativo porque ele recebe aqui um elétron a mais, então ele está carregado negativamente, tá? Então, doou um elétron ficou positivo, recebeu um elétron ficou negativo, né? Então você tem aqui o sódio, cloreto de sódio. Mas uma coisa importante para vocês entenderem aqui, esses átomos eles vão ficar ligados aqui, não é porque eles estão compartilhando elétrons, isso aqui não é ligação covalente, tá? Na verdade, eles estão ligadinhos aqui porque cargas opostas vão se atrair, pessoal. O sódio ele fica com Na positivo e o cloreto aqui ele fica com um Cl negativo, tá? Então são cargas opostas de mesma intensidade, aí esses átomos se atraem, tá? Ligação iônica, tá? Fica carregado positivamente quando perde e o outro quando ganha, né? Fica negativo. Então você tem uma atração aqui desses dois átomos. E pessoal, pensando nessa imagem assim, parece uma coisa muito abstrata, né?
Isso daqui não é abstrato, pessoal. Por exemplo, sal de cozinha. Vocês têm cloreto de sódio na cozinha de vocês, é utilizado até para fazer soro fisiológico, tá? Isso é o sódio, é o potássio que vai controlando, por exemplo, o potencial elétrico lá dos neurônios do nosso cérebro, né? Os neurônios, né? O sistema nervoso. Então, quando o paciente ele tem um certo desequilíbrio eletrolítico, é exatamente isso aqui que está fora do lugar, né? Não está acontecendo reação iônica, porque está formando lá um desequilíbrio eletrolítico na eletrolítica, elétrons, né? Nas reações iônicas que vão formar aqui esses íons, né? Ou esses sais, tá? Então, isso é muito importante guardar. Na figura 2.8, a gente ainda tem aqui, a letra B, a formação aqui desses cristais, né? Esses são os cristais de sal, tá? São os cristais de cloreto de sódio, tá? E é importante entender uma coisa, pessoal. No sal, tá? Não existem moléculas isoladas de cloreto de sódio, por exemplo, né? O que existe, na verdade, é uma rede de cristais que é gigantesca, tá? E eles são como se fossem íons positivos e negativos, atraídos, organizados de uma forma regular. E é por isso que o sal forma cristais, tá? Então, eles formam esses cristalzinhos que estão atraídos de uma forma bem regular, como se fossem pecinhas de Lego encaixando umas nas outras, com o potencial de cargas opostas se atraindo. Agora, vamos para um outro tipo de ligação, que é bem importante também, que já está aparecendo aqui no livro, né? Que é a ligação covalente. Vocês já ouviram falar nas ligações covalentes, tá? Os átomos aqui, eles não perdem e nem ganham elétrons, tá? Pensa lá no núcleo, deixa o núcleo para lá. Vamos pensar nos elétrons. A gente já falou que os elétrons aqui são os mais importantes, tá? Então, os átomos que têm os elétrons vão começar, aqui sim, eles vão compartilhar elétrons, tá? E isso vai criar uma ligação muito mais forte e estável do que as reações iônicas. E esse é o tipo de ligação, né, que mantém juntas as moléculas biológicas com maior interação, tá? Se não existisse ligação covalente, não existiriam, por exemplo, as proteínas, não existiriam DNA, RNA, que não existiria nada dessas coisas, não teria metabolismo, pessoal, tá? Reações covalentes, as moléculas mais organizadas, como o DNA, de maior integridade, a DNA contém um código, tá? Precisa ter uma reação química mais forte para manter essas moléculas organizadas, não pode ficar trocando de lugar. Imagina lá uma base nitrogenada, uma adenina vai trocar de lugar com citosina, uma timina, vai formar mutação. Não, você precisa ter ligação covalente ali, você precisa ter ligação estável, que vai assim manter essa estrutura mais firme, tá? Então é por isso que você precisa desse tipo de ligação. Então vai ter troca de elétrons, estão navegando na nuvem ali, mantendo o átomo assim ou os átomos de uma forma mais coesa, tá? A vida como um todo, como a gente conhece, ela simplesmente não existiria se não fosse ligações covalentes. Olha aqui na figura 2.9, pessoal, você tem dois átomos de hidrogênio aqui, né? Se estiver muito próximo, né, esses átomos de hidrogênio, os núcleos eles não vão se entender muito bem, eles vão se repelir, tá? Porque o elétron está um pouquinho lá para cima, está um pouquinho longe, tá? Então a carga aqui, né, de repelência, quem ganha aqui a força de repelência é o núcleo, né? Vai se repelir e você não vai conseguir compartilhar nada. Então tem que ficar numa certa distância que é apenas a ideal, a distância ideal aqui dos átomos para não ter repelência. E aí acontece. O que acontece? Na camada de valência, esses elétrons começam a se compartilhar, começam a navegar, a voar aqui, né, para poder estabilizar o complexo. É ter um átomo compartilhando um elétron com o outro átomo, né, e eles ficam estáveis, tá? Então precisa ter também a distância certa entre o átomo e o outro, né? Então, qual é a principal mensagem que a gente pode extrair disso? Que a vida em si, ela tenta buscar estabilidade na menor energia, né? No menor estado de energia possível, tá? As moléculas existem, quando eu falo molécula, está compartilhando o átomo, então um átomo, juntamente com outro átomo, está formando uma molécula. Então a molécula existe porque ela representa um estado de energia já menor, mais calmo, mais estável. Toda a biologia celular, ela funciona tentando manter esse equilíbrio de estabilidade, de flexibilidade,
tá? A biologia, a vida, ela vai tentar buscar esse equilíbrio. Então, isso vale para tudo, pessoal. Isso vale para o dobramento de proteína, que tenta buscar um estado de conformação de energia menor para ficar mais estável, tá? Então, a molécula química tenta se ajustar ali quando ela dobra. Por exemplo, encontrou lá um átomo de fosfato. Fosfato, ok. Isso causou instabilidade no complexo da proteína. Então, a proteína, ela para tentar encontrar uma nova estabilidade, ela vai dobrar e encontrar uma outra conformação. E isso faz com que ela tenha uma atividade diferente. Muito bacana, né? Muito simples isso, né? Então, nada na química é por acaso. Tudo que acontece que você perturba o equilíbrio vai ter uma dinâmica para tentar encontrar um novo equilíbrio. E essa dinâmica gera movimento, gera interação, gera vida, né? Gera mecanismos, tá? É simplesmente ações e reações, né? Então, essas moléculas começam a interagir, começam a distorcer para encontrar um novo estado de equilíbrio que vai ter uma conformação diferente e vai fazer com que essa molécula agora adquira uma nova função, tá? Então, a vida depende disso. A vida funciona na busca de estabilidade química, no menor estado de energia possível, tá? Então, para fechar essa primeira parte da aula, pessoal, a ideia que eu quero trazer para vocês é que vocês levem para casa, né, que tudo que a gente vai estudar daqui para frente, pessoal, membrana plasmática, núcleo, mitocôndria, sinalização, tá? Olha as aulas de imunologia, eu estou falando de sinalização celular, é uma coisa bem doida. Imagina que você está numa tempestade, cai aquele raio e você vê aquelas ramificações. Literalmente, existem tempestades dentro de uma célula, né? Tem reações químicas dentro da célula, tempestades, na verdade, estão vindo os raios lá das nuvens, com aquelas ramificações, ativando uma série de coisas dentro da célula. Isso se chama sinalização celular, tá? Vocês vão estudar isso. Tudo isso só funciona porque os átomos conseguem formar ligações químicas específicas, tá? E uma vez que eles formam essas ligações, eles buscam estabilidade dentro da célula, trocando a estrutura conformacional da molécula, da organela, da proteína em si, para poder diferenciar algum processo, algum metabolismo, para poder gerar vida, tá? Biologia celular, ela não começa apenas no microscópio, ela já começa logo na química, e é por isso que a gente está estudando química hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre geometria, que não é matemática, vamos falar um pouquinho sobre geometria das ligações, tá? Como é que é o formato das ligações químicas, as forças das ligações, os tipos de ligações. Que tipo de ligação? Ligação covalente. A gente está falando de compartilhamento de elétrons, não é doação. Reação iônica, você doa, você não fica lá compartilhando. Você doou. Aí ficou com carga diferente, você se atrai. Ligação covalente, você compartilha, né? Então, as moléculas estão compartilhando entre si, elas vão formar uma certa geometria. Ligação covalente. Vamos olhar nessa figurinha aqui, 2.10. Você tem aqui o átomo de oxigênio, em vermelhinho, nitrogênio, né, em azul, carbono. E tem aqui, olha, essas hastes em branco são, na verdade, lembrem que são o potencial, né, de poder formar reações covalentes, compartilhamento. Significa o quê? Que o oxigênio está precisando apenas de 2 elétrons para poder ficar estável. O nitrogênio está precisando de 3. O carbono está precisando de metade, de 4, né? Para ficar estável, quanto? Para ficar com 8. Então, na verdade, ele tem 6 elétrons, está faltando 2 aqui para ficar com 8 e ficar estável. Lembra que as reações químicas é nada mais, nada menos que dentro da célula a busca da estabilidade, da menor energia, né, do estado energético possível. Então, o oxigênio vai precisar aqui de compartilhar pelo menos 2 oxigênios para chegar aos 8 lá para ficar estável. Então, o oxigênio vai fazer isso com quem? Com 2 átomos de hidrogênio. Olha que bacana, né? O hidrogênio, ele quer chegar à estabilidade compartilhando um elétron, porque na camada de valência do hidrogênio, para ele ficar estável, ele só precisa de 2, e ele tem 1 já. Então, ele pega e compartilha um átomo de hidrogênio, né? Para ele ficar estável, ele basta compartilhar um elétron que ele tem. Na verdade, com o oxigênio, vai compartilhar, o oxigênio vai ficar com 7 e esse hidrogênio fica com 2, já resolveu o assunto dele, tá? Mas o oxigênio está precisando compartilhar mais 1
para ele chegar na camada com 8 elétrons, né? Então, o que ele faz? Ele escolhe mais um átomo de hidrogênio que está só precisando compartilhar um. O quê? Um elétron. Então, uma molécula de oxigênio compartilhando as duas últimas camadas de valência, os dois últimos elétrons, com 2 átomos de hidrogênio, forma a famosa água, tá? E essa é a água que vocês conhecem. Nada mais é do que o menor estado de ativação possível de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio estável, tá? Extremamente abundante, porque essas moléculas são abundantes na natureza, né? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono é muito abundante, né? Então, por isso que tem muita água nesse planeta, né? Que nas condições atmosféricas de pressão, temperatura, essas ligações são muito estáveis, né? E bem abundantes. E aí você forma a água, né? Olha que bacana. Aqui você tem outro átomo, na verdade, uma molécula, né? São vários átomos de carbono compartilhando elétrons entre si. Então, um átomo de carbono compartilha. Na verdade, ele pode compartilhar 4, vai compartilhar 3 com 3 átomos de hidrogênio, que esses átomos de hidrogênio agora vão ficar estáveis, cada um vai ter 2 elétrons. Vai ficar faltando um aqui que ele compartilha com quem? Com uma outra molécula, no caso, um complexo de carbono compartilhando um átomo, então esse carbono aqui ficou estável, agora está compartilhando 4, ficou com 8 total. Esse próximo carbono aqui compartilha um com esse carbono vizinho da esquerda, um e outro elétron aqui com outros 2 átomos de hidrogênio, então esses 2 átomos de hidrogênio também ficaram estáveis, e vai ficar faltando compartilhar mais um até chegar a 8, né? Porque ele precisa compartilhar 4. Então, um com o carbono da esquerda, 2, 3 com os hidrogênios, falta compartilhar mais um aqui, compartilha com mais um átomo de carbono. E esse outro átomo de carbono aqui? Ele está precisando compartilhar um, compartilhou com o carbono do centro, e vai compartilhar os outros 3 com 3 moléculas de hidrogênio. Esse complexo agora ficou fechado, estável, cada hidrogênio com 2 átomos finais na sua última camada, cada átomo de carbono com 8, né? Isso vai ter uma certa interação de nuvens eletrolíticas aqui, vão atrair, se repelir, forma essa geometria aqui. Essa é a molécula de propano, tá? Molécula de propano, C3H8. Né? São 8 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C3 aqui. Entre várias moléculas de carbono aqui, hidrogênio, vão dar essa forma, né? essa estrutura, né? Geométrica aqui no espaço, essa estrutura específica no espaço. E isso é absolutamente central para a biologia, pessoal, porque moléculas biológicas elas funcionam pela forma. Não se esqueçam disso. A gente vai ver proteína, tá? Proteína nada mais é do que um conjunto de aminoácidos que se interagem para ter uma estrutura dimensional, uma forma, uma ferramenta. Pensa numa caixa de ferramentas. Você tem a chave de boca, né? Você tem a chave de fenda, né? Você tem a chave estrela, né? Você tem o parafuso ali. Você tudo precisa das formas corretas para poder se encaixar e virar. Se você não tem a forma, uma chave de fenda, imagina uma chave de fenda que perde a fenda, vira só um metalzinho reto ali, torto, não sei, perdeu a forma, perdeu a utilidade, né? Isso acontece muito quando você está lá pressionando o parafuso, né? E o parafuso espana, né? Espanou, perdeu aquela forma estrelar ou perdeu a forma da fenda, espanou, perdeu a utilidade, ele não vai mais rodar, tá? Então, quando existe, por exemplo, uma mutação no DNA que vai resultar na troca de um único aminoácido de uma proteína, essa proteína não vai ter mais a forma original que ela deveria ter. Ela vai perder a função. É igual um parafuso que espana. Você vai com força ali, né? Vai entortar um negócio ali, né? O parafuso. Vai entortar, espanou, perdeu a função. Uma mutação nada mais é do que você espanar uma proteína. Ela perde a função dela. Ou adquire uma função nociva, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui também é um outro ponto muito importante que não é apenas de geometria, né? Nem todas essas ligações covalentes elas vão ter a mesma força, tá? Apesar das ligações covalentes serem fortes e darem esse entorse molecular, mas nem todas elas têm essa mesma força. E isso é muito importante,
É por isso que você precisa de forças diferentes para vocês terem energias e formações moleculares diferentes. Existe uma tabela aqui, vou mostrar aqui para vocês, não tem, aqui ó, essa tabelinha 2.1 aqui, olha, que mostra o comprimento, né, de um tipo de ponte, uma ponte ou ligação, né, covalente, né, 0,15 nanômetros, tá? No vácuo, né, vai ter essa força aqui de 90 quilojoules, né? Na verdade, aqui vocês olham aqui, né, em estrelinha, 377 quilojoules, né? E lembra que uma caloria, por exemplo, né, em termos de energia, né, vai ser 4.184 joules, tá? E você tem aqui também dentro da água, né? É importante medir dentro da água, porque é na água que acontecem as reações químicas, né? Então, no vácuo, na água, na reação covalente, ela tem a mesma intensidade, né, em calorias por mol, por quantidade, na verdade, de moléculas. Tá? Imagina um mol, tá? Um número de mol lá de uma certa molécula de oxigênio. Mas olha aqui a reação iônica, né? Você tem aqui um comprimento um pouco maior, né? Uma distância, né, a distância molecular vai ser um pouco maior, né? E você tem uma força já menor, tanto no vácuo, inclusive na água. Então essa tabela está comparando, né, o comprimento e a energia de diferentes tipos de ligações, né? E o que isso interessa para vocês não são os números em si, mas a ideia geral aqui, que é ligações covalentes são realmente mais curtas, os átomos têm maior interação, são mais fortes. Ligações iônicas são um pouco mais longas, tá? E vão ter interações um pouco mais fracas, né? Ligações de hidrogênio, por exemplo, são muito mais fracas. Tá? E as forças, tem também essas forças de Van der Waals. Né? Olha aqui, olha, outro tipo de ligação, as atrações de Van der Waals. Tá? A distância molecular vai ser um pouco ainda maior, olha, 0,35, né? E a força de atração, olha, bem menor, né? No vácuo, 0,1, igual na água. Tá? Então, por que isso daí importa? Porque uma célula, né, ela usa ligações fortes para poder manter estruturas moleculares estáveis e também ligações fracas para poder permitir o quê? Dinâmica. Imagina se as ligações fossem apenas fortes, ligações fortes, robustas. Você não conseguia ter dinâmica, né? Você não ia poder ter troca de átomo, fazer assim ligação, doar elétron, receber elétron. Você não poderia fazer esses tipos de interações. Né? Você não ia poder trocar instantaneamente a conformação de uma proteína para estabelecer uma certa função e depois recuperar o estado homeostático, né, daquela proteína ou da célula em si, recebendo ou doando o elétron novamente, né, tendo aquela dinâmica química molecular. Então, por isso que você precisa de diferentes tipos de interações e forças entre as moléculas para você permitir dinâmica. Um exemplo, o DNA ele é muito estável e ele tem ligações covalentes fortíssimas no esqueleto dele. Tá? Para você poder quebrar uma molécula de DNA, se você não tem a enzima certa, que na célula seria a helicase, né? Helicase, tudo que tem no nome ase, significa que é uma enzima. Né? Então a hélice, você poderia abrir a hélice do DNA, né? Você precisa da helicase, a enzima protease, helicase que abre a hélice. Você precisa cortar aquelas pontes de hidrogênio. Se você não tem uma enzima para fazer esse processo, um catalisador que facilita uma reação que está extremamente grudada ali, extremamente forte, né? Como as moléculas do DNA, né? Você precisaria subir a temperatura, né? Disso daí quase 100 graus. Imagina você subindo uma temperatura no DNA, para você poder abrir o DNA, para você ler o gene. Imagina você abrindo, né, o DNA com uma temperatura de 100 graus. Pô, você derrete, né, a célula, você derrete o tecido, o órgão. Né? Você não precisa de 100 graus, você tem uma enzima que vai fazer isso. Então essas ligações covalentes são, essas ligações covalentes são extremamente fortes na natureza. Você vai precisar de mecanismos mais sofisticados para poder desfazer essas ligações quando necessário. Né? Quando for replicar o DNA, quando for transcrever o DNA, para formar um RNA, para você depois dar uma função da célula para formar uma proteína. Então, você tem que abrir aquela molécula que está fazendo pontos de hidrogênio, ligações covalentes tão fortes, você tem que quebrar essas ligações. Então, pessoal, a base aqui da aula é, se tudo fosse ligação forte,
nada ia se desmontar dentro da célula. E se tudo fosse ligação fraquinha, nada ia se manter, tá? Então a vida, ela existe nesse equilíbrio químico-molecular. Por isso que eu estou querendo dar essa aula para vocês. Vocês começam a visualizar isso na cabeça de vocês. Existem ligações que são fortes, ligações que são fracas, existe dinâmica, existe preservação da molécula e assim por diante. Vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de ligações covalentes aqui. Olha essa figura 2.11, né? Que esses átomos de carbono interagindo aqui, olha que bacana. Ó. Por exemplo, olha o eteno. Né? Ele tem essa ligação dupla aqui, não vai permitir ficar formando entorse aqui, né? Não é igual o etano, né? Que um dos átomos de carbono vai formar aquela hélice e ficar rodando, né? O eteno já não deixa isso acontecer. Os ácidos graxos lá na membrana plasmática, eles também possuem, eles fazem essas ligações duplas, né? Isso deixa a molécula um pouco mais estável, né? E a molécula sendo um pouco mais estável, em um conjunto, todas estáveis, né? Elas têm uma maior fluidez, né? Em conjunto, por isso que a membrana plasmática ela tem bastante fluidez, a fluidez das moléculas de ácidos graxos. Isso permite o quê? Maior eficiência de transporte, de sinalização e até mesmo resistência. Elas têm fluidez, então elas têm maior resistência celular ao estresse. Não vai ter muito entorse, porque essas moléculas umas ajudam as outras, né? Elas estão todas juntas, mais estáveis. Isso dá fluidez e resistência a estresse mecânico, né? Olha só que importante que é você ter, de repente, para um contexto, uma dupla camada de ligação, ou uma ligação dupla, ao invés de uma ligação simples. Agora, uma outra questão muito importante também na química, pessoal, é o conceito de polaridade, né? Nem toda ligação covalente ela vai ser igual, tá? Às vezes os elétrons eles são compartilhados igualmente e às vezes eles não são, né? Por exemplo, um átomo ele é mais eletronegativo, né, do que um outro, né? Então, por ele ser mais eletronegativo, ele tem maior força de atração do que o outro elétron, né, do que o outro átomo. Então, ele vai puxar mais elétrons para si do que o outro átomo, tá? Então, esse negócio de polaridade é muito importante, porque vai determinar qual é a molécula que manda aqui no processo de atração para formar a ligação covalente, tá? Voltando aqui na figurinha 2.10, aqui em cima na figura 2.10, né, onde a gente tem aqui esses diferentes átomos de oxigênio, nitrogênio e carbono, né? A água, por exemplo, o oxigênio, ele tem o quê? Ele tem mais átomos, né, na superfície, lá, 6 átomos. Na água, pessoal, olha aqui a água aqui na letra B, né? O oxigênio, ele puxa os elétrons com mais força do que o próprio hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio, ele tem primeiramente um número atômico menor, mas ele tem menos elétrons na superfície, tem só 1, né? A água, ela tem 6, então ela tem uma polaridade maior. Então ela que, na verdade, vai atrair o átomo de hidrogênio para poder fazer o compartilhamento, tá? E isso cria essas regiões ao redor do átomo de oxigênio, né, parcialmente negativas e positivas para o hidrogênio. Essa polaridade de atração, né, que vai existir dentro da água, a água aqui no caso, nessa geometria, né, se eu fosse desenhar a polaridade, você teria um vetor que vem aqui do hidrogênio em direção ao átomo de oxigênio e também do outro lado aqui, esses dois vetores formam aqui um ângulo que dá uma resultante que vai sair do átomo de oxigênio aqui. Tá? Isso cria uma polaridade. Essa polaridade vai ser fundamentalmente importante, por exemplo, para dissolver um sal. Por isso que a água dissolve cristais de sais, porque ela tem uma certa polaridade que vai interferir na estabilidade de outras moléculas que estão estáveis, estão polares, estão normais, né? A água ela vai estabilizar proteínas, tá? Reações químicas que ocorrem dentro da célula ocorrem o quê? Dentro da água, dentro da polaridade da água. Sem polaridade, não existiria bioquímica celular como a gente conhece no dia de hoje, tá? Uma outra consequência direta da polaridade é a ligação, por exemplo, desse hidrogênio, né? É uma ligação fraca, mas é extremamente importante biologicamente, né? As ligações de hidrogênio elas vão manter, por exemplo, a estrutura do DNA. Lembra do DNA? Só estou falando aqui do compartilhamento do hidrogênio na molécula de oxigênio ou do carbono. Você precisa preencher esses buracos, esses vazios. Você precisa, como o hidrogênio está bastante abundante na natureza, ele está ali para preencher buraco vazio para poder atingir o quê? Estabilidade. Tá? Essas moléculas precisam
encontrar o menor estado de energia de ativação. E o hidrogênio ele vem para isso. Então, essas ligações covalentes de hidrogênio vêm para ajudar a fechar, né, o menor estado de energia possível para essas moléculas adquirirem estabilidade. Isso vai manter, por exemplo, a estrutura do DNA. O DNA tem um monte de hidrogênio ligado lá nos carbonos, as bases nitrogenadas. Eles ajudam as proteínas, por exemplo, a dobrarem corretamente, né? Você tem hidrogênio ali nos aminoácidos, né, que vão ajudar as proteínas a poderem fazer a dobra da forma mais conformacional, estável, menor energia potencial possível. E vão permitir também o reconhecimento molecular, que às vezes pode ser reversível, né? Você tem um hidrogênio aqui que pode ser extraído da molécula de carbono e permitir uma ligação covalente com uma outra molécula de carbono. Um carbono sozinho pode interagir com 4 moléculas de hidrogênio. Você perde um hidrogênio, facilita a interação com um novo átomo de carbono aqui no caso, que vai formar o quê? O propano, o etano e assim por diante. Então, por exemplo, uma proteína que se liga a um receptor, né? E depois ela se solta, né? Esse receptor se solta, essa proteína se solta do receptor. Isso geralmente vai envolver ligações de hidrogênio e forças mais fracas. Lembra aquelas forças fracas que não são essas reações covalentes que mantêm a estrutura do DNA, tá? Van der Waals, troca iônica. Então, você precisa, assim, para processos que são mais dinâmicos, ligação de receptor com ligante que vai ativar e desligar, vai ligar e desligar, ligar e desligar é dinâmica. Você não pode ter estabilidade nisso. Você vai desligar quando você não precisa. Então, isso não vai envolver, geralmente, ligações covalentes. Vão envolver ligações mais fracas. É isso que permite a sinalização na célula acontecer de uma forma mais rápida e também controlável, para você desligar, para você reverter, retroceder, se associar, dissociar e se reorganizar em todo o tempo, tá bom? Então, estrutura vem das ligações fortes e função vem das ligações mais fracas, tá? Não esqueçam disso. Gostaram da aula? Compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, dúvidas, perguntas. A aula de hoje não é para trazer para vocês assim um conteúdo de expert em química orgânica e inorgânica, não. É um nivelamento para vocês entenderem alguns conceitos e por que existem esses tipos de ligações, para vocês saberem mais para frente como é que ocorrem as reações bioquímicas no interior das células que vão ditar como essas células vão viver, como vai ser assim o processo metabólico delas, o que vai dizer que está na hora de replicar, está na hora de exercer uma certa função, está na hora de comunicar com outra célula, quais são os processos, por isso que existem ligações químicas fracas e fortes para poder coordenar toda a dinâmica da vida na célula, tá? É isso que acontece. Tenta visualizar isso, tenta dormir vendo essas reações acontecendo, porque é isso de fato que acontece. A gente não consegue, na verdade, ver, mas é possível imaginar uma vez que vocês entendem o conceito, tá bom? Estão gostando do conteúdo? Já sabem. Se inscrevam, compartilhem, ative aquele sininho, né? Mande para seus amigos, colegas, deixe os comentários para dar dinâmica aqui no canal, para me ajudar a crescer, para trazer mais conteúdos como esse para vocês. Eu trago conteúdo de livro, tá? Atualizado. Eu atualizo aqui na aula para vocês também. É material da Faculdade de Medicina, Biomedicina, Enfermagem, né? Tudo na área de saúde, ciências médicas, estou trazendo para vocês, né, para expandir o conhecimento de vocês. Conhecimento não é para ficar confinado apenas na universidade. Todo mundo tem direito e acesso para isso, tá bom? Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo. E aqui não tem inteligência artificial não, pessoal. Eu estou aplicando o conteúdo que eu aprendi nas melhores universidades, trazendo isso aqui no livro. Vocês podem acompanhar as aulas no livro, eu estou mostrando figura aqui para vocês, tá? Sem IA aqui, que não tem esse negócio aí que gera dúvida se é que está certo ou errado, tá? Aqui vocês podem, pé no chão mesmo, vocês podem confiar que é conteúdo vindo diretamente das universidades. Aquele abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.